Oi, gente. Deus abençoe cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo agora ou os que irão assistir futuramente. Que o Senhor possa ministrar ao seu coração. Eu tenho pensado bastante, assim, sobre a questão desse momento que a gente tem vivido na nossa comunidade, sobre o que Deus tem feito, sobre como Ele tem nos levado a viver e sobre tudo aquilo que Ele tem derramado na nossa vida, nas nossas casas, nas nossas famílias, né? E se talvez a gente pudesse destacar, e aí eu, né, pudesse destacar, assim, para os irmãos, e para quem estiver nos ouvindo, talvez uma das coisas mais importantes que Deus tem feito no nosso meio nesse momento é, de fato, mexer na nossa estrutura da nossa família, né? A gente tem falado muito sobre essa questão das igrejas, da igreja nos lares, né? E de como isso tem mudado a atmosfera das nossas reuniões que a gente faz aqui geral, né, com todos os irmãos que congregam com a gente hoje na nossa comunidade, e é assim, muito diferente o mover que Deus tem feito, não que Deus não movia nas nossas vidas, ou não de que Deus não estava presente, não tem a ver sobre isso, mas tem a ver sobre o quanto mais a gente se disponibiliza, quanto mais a gente busca de Deus, mais ele se faz achar, né? Eu acho que foi o Haroldo que falou uma vez que é mais importante a busca do que você encontrar. E é verdade, porque na busca você se coloca totalmente por inteiro naquilo. A sua energia tá nisso, né? Eu fui tirar um documento do Rariel hoje, inclusive, mas para tirar esse documento, eu precisei achar um outro documento dele. E para achar esse documento, gente, assim, era dele ou da Sara, se eu não me engano, acho que era da Sara. E eu não achava esse documento. Então eu parei tudo o que eu estava fazendo, né, para poder focar toda a minha mente, tentar lembrar meu corpo, baguncei as coisas para poder achar esse documento. Então a busca foi muito mais, eu gastei muito mais tempo na busca do que quando eu achei o documento. É óbvio que achar foi importante para aquilo que eu iria fazer, mas a busca ela tem um poder significativo. Então, é a mesma coisa com o nosso Deus, assim. E a gente tem buscado muito a Deus nesses dias, enquanto comunidade, né? Essa pequena comunidade local que nós somos hoje. A gente tem intensificado a nossa busca pelo Senhor, a gente quer ouvir de Deus, a gente quer entender a direção de Deus, a gente quer saber o que Deus está falando, como é que Ele está movendo. Isso tem feito os irmãos buscarem de outras formas, isso tem feito a gente ouvir outras pessoas, isso tem feito a gente estar em outros lugares para que Deus possa falar aos nossos corações. Mas talvez seja sobre isso o ponto principal. Nós precisamos verdadeiramente buscar o nosso Deus dentro da nossa casa. Deus ele precisa ser buscado na nossa família. A nossa família, filhos, marido, mulher, se é mãe solteira, se é sozinho, se tem filho, se não tem filho, se tem mulher, se não tem mulher, se tem marido, se não tem marido, não importa. Você, eu, nós, enquanto filhos do Deus Todo-Poderoso, nós precisamos buscar o nosso Deus, nós precisamos buscar o nosso Pai, nós precisamos buscar o nosso dono, entender o que Ele quer falar com a gente no nosso íntimo, no nosso secreto, no nosso tempo com Ele, de portas fechadas, no nosso tempo com Ele, no nosso culto do lar, no culto doméstico, em volta da mesa, ceando com os nossos irmãos, tendo as nossas reuniões caseiras. Isso é tão importante, porque aí, quando a gente começa a fazer essa busca de maneira verdadeira e de maneira intensa, o culto de domingo, a reunião de domingo com os outros irmãos, flui naturalmente. E eu creio que é isso que a gente tem passado, assim, eu creio que esse é o momento que Deus tem tocado nas nossas vidas, acho que é isso que Deus tem querido falar com a igreja. Porque nós precisamos atingir esse, não sei se patamar é a palavra certa, mas a gente precisa atingir esse momento onde o corpo de Cristo, ele se torna um. É claro que a igreja, ela é enorme, né? A gente tem
muitos irmãos espalhados ao redor de São Paulo, do Brasil, do mundo. Mas se a gente olhar para nossa comunidade local como um corpo, vai ficar mais fácil de Deus se fazer aparecer, de Deus se deixar ser encontrado, porque é o que Deus quer ser encontrado por nós. Então, lá em Efésios, né, no capítulo 4 de Efésios, vai falar que o propósito, aqui é Paulo falando, né, sobre a unidade, sobre o corpo de Cristo, sobre o que foi dado a cada um, que uns Deus levantou para profetas, um Deus levantou para apóstolos, um Deus levantou. Então ele vai falar um pouco sobre isso, né, sobre o corpo, sobre os chamados, sobre que existe um só Senhor, um só batismo, uma só fé. E aí ele vai falar no versículo 14 assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, versículo 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aí ele vai falar no 16, dele todo o corpo, nós, né, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, que cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. A gente já ouviu muita coisa sobre a questão do corpo e a gente sabe, né? Se a gente olhar para o nosso corpo humano, a gente sabe que tudo funciona em um conjunto. Então, não importa se é a unha do meu dedo que tá ruim, o meu corpo vai sentir. Se é uma dor de cabeça, o meu corpo vai ser afetado. A gente sabe muito bem como é que isso funciona, né? A ciência explica muito bem isso. Deus, ele é tão perfeito que ele deixou isso para servir como uma referência do que ele está falando em relação à igreja, que é a mesma coisa, né? Quem é o cabeça da igreja? Quem é a cabeça desse corpo? É o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o cabeça. Então, se ele é o cabeça, nós que somos o seu corpo, os seus braços, né, os olhos, nós precisamos ter essa função. Cada um dentro da sua função, daquilo que Deus deu, colocar em prática a nossa função. Eu tenho a minha função no corpo, você tem a sua função no corpo. Qual é o propósito para que você hoje faça aquilo que Deus tem para você? O que Deus está pedindo de você para que seja realizado? Se você tem a função X, né? Se a mão tem a função de pegar as coisas, né? De ter o tato, a mão vai conseguir ouvir? A mão vai conseguir ouvir? A mão não vai conseguir ouvir, porque a mão tem uma outra função de expressão, não é? De tato, de pegar, de levar as coisas. E o nosso corpo, a comunidade, nós enquanto igreja, nós precisamos, agora que nós estamos entendendo aonde Deus quer nos levar, o que Deus quer fazer, aonde que Deus quer mexer, qual é a estrutura que Deus quer fazer na nossa vida, para onde Deus quer nos levar, o lugar onde Deus quer nos colocar na mesa com os nossos irmãos, desfrutando daquilo que Deus tem, de um lugar de intimidade. Nós temos que começar agora a assumir o nosso papel, a nossa função de corpo, ajustados, unidos em amor. Em amor, queridos. Nós precisamos entender, respeitar o outro, entender a necessidade do outro, a dor do outro, enxergar o outro, agir em amor, em unidade. Tem tanta coisa, eu tenho certeza que tem tanta coisa para Deus ainda fazer em nosso meio. Tem tanta coisa que Deus quer fazer em nosso meio. Nós é que precisamos estar atentos a que a nossa cabeça, Cristo Jesus, quer dizer pra gente, quer falar pra gente. E isso precisa começar dentro da nossa casa. Isso precisa começar na sua família, na minha família. Eu preciso estar atenta na minha função enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa. Meu marido precisa estar atento à função dele enquanto pai, enquanto sacerdote, enquanto esposo, enquanto
aquele que supre. Os meus filhos precisam estar. Nós precisamos começar a exercer a nossa função no corpo dentro da nossa casa, para que isso então transborde para nossa comunidade, para que isso se reflita na igreja. Se a gente começar a fazer esse trabalho bem feito em Cristo Jesus e outras comunidades locais que estão empenhadas também em fazer isso, sem se preocupar que ele fala, né? A gente não tem que ficar olhando de um lado para o outro, preocupado com doutrina, né? Sendo levado pela esperteza e astúcia de outros que querem nos corromper. Nós temos que estar seguindo a verdade é Cristo Jesus em amor e crescendo nele. Se a gente fizer isso de verdade, Deus ele vai se revelar cada vez mais. A busca ela é tão importante quanto achar. Então, que a gente seja insaciável, que nós estejamos insaciáveis em buscar ao Senhor dentro da nossa casa, no nosso secreto, com a nossa família, na nossa comunidade, para que a igreja de Jesus, a igreja que é poderosa, que é viva, ela possa então começar a florescer, a brotar, para que a gente possa provocar esses ciúmes que a gente fala em Israel, para que então Jesus ele possa vir e se casar com a noiva, apaixonada por ele. Queridos, isso tem sido tão especial, isso tem sido tão maravilhoso em nosso meio. E eu quero deixar apenas essa reflexão para vocês, para que a gente possa de verdade começar cada dia mais viver isso e nos ajudar. Às vezes vai ser um dia que eu não vou estar nessa busca, mas de repente você vai estar na sua casa e você vai estar orando e vai vir no seu pensamento sobre a Paula, nossa, sobre a família da Paula, então eu vou orar, e aí aquilo queima em mim, às vezes eu tô nessa busca, e aí vai vir no meu pensamento vocês, a comunidade, e as nossas reuniões aqui, como isso acontece direto, e a gente começa a orar, começa a interceder, coloca alvo de oração, e Deus ele começa a ouvir, a atmosfera começa a mudar. Nós precisamos nos amar mutuamente, interceder um pelo outro, orar um pelo outro. Nas reuniões das igrejas das casas, a gente precisa compartilhar isso, amar essa igreja no lar. Porque aí o nosso culto, a nossa reunião de domingo, ela vai ser uma coisa totalmente natural daqueles que estão buscando ao Senhor. E Deus ele vai continuar se manifestando. Então não vamos parar de ter essa busca para que cada semana, a cada domingo, Deus possa vir e encher o nosso bálsamo, encher as nossas vasilhas e transbordar, para que a gente possa a cada dia viver algo novo diante de Deus, algo intenso diante de Deus, algo que Deus quer nos revelar, para que Deus fale às vezes uma palavra que vai servir pra gente, uma frase, uma coisa que Ele quer só que a gente faça, vai mudar a rota da nossa semana, vai mudar o nosso mês, vai mudar o nosso ano. Em nome de Jesus, queridos, que a gente possa viver essa busca intensa pelo Senhor, todos os dias da nossa vida, em casa, no secreto e na comunidade. Essa é a minha oração por vocês, por nós, por cada um de nós. Em nome de Jesus, fiquem na paz e até o próximo vídeo nesse canal. Em nome de Jesus.